No vídeo de hoje, nós vamos ter a volta do Costa News a pedido de vocês, tá? E vamos falar sobre vários assuntos, mas principalmente sobre inflação, né? A inflação brasileira tem alta aí de 1,62% em março, um acumulado de 11,3% nos últimos 12 meses, muito alto. E não só a brasileira, mas também a inflação americana chegou aí a 8,5%, o maior valor desde 1981. Então tá um barata voa esse negócio de inflação no mundo inteiro. Então a gente vai entender como que a inflação impacta os seus ativos no vídeo de hoje, principalmente como se proteger. Então, além da inflação, a gente fala de outros destaques na semana aqui no Costa News. Então, se você já gostou da volta do Costa News, deixe seu like. Seu like mostra para mim que vocês gostaram do vídeo para que eu continue fazendo o Costa News. Eu preciso saber disso, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative a notificação, porque nós estamos voltando a partir de hoje a fazer 3 vídeos semanais todas terças, quintas e domingo às 18 horas, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Bom, pessoal, como vocês já estão vendo aí na sua tela, né, temos aí a movimentação em Bovespa dessa semana. Veja que ela caiu aí um pouco mais de 2%. Estamos em 116 mil pontos, mais ou menos, mas com essa alta aí da inflação, a gente já vai falar mais sobre isso, a expectativa de curto prazo não é muito boa, né? E isso não está acontecendo somente aqui no Brasil, como você está vendo agora. Temos aí também o SP500, caiu mais de 1% essa semana, estamos negociando em 4.392 pontos mais ou menos, e tudo isso aí por conta dos dados da inflação desta semana, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, vamos entender o impacto que a inflação tem sobre as ações, sobre o mercado financeiro. Quando você tem uma inflação maior, existe uma expectativa que os bancos centrais, tanto do Brasil e dos Estados Unidos, vão subir os seus juros para controlar essa inflação. Ao subir os juros, acontecem algumas coisas. As duas principais há uma maior atração, né, das pessoas físicas, inclusive as pessoas jurídicas, fundos de investimento. Todo mundo começa a olhar para a renda fixa com novos olhos, né? Quando a Selic estava em 2%, ninguém queria investir em Tesouro Selic, mas agora que ela está em 11,75%, com expectativa de chegar a 13%, talvez 14% ainda esse ano, aquilo que era o patinho feio já não está mais tão feio mais, né? Então acaba que muitas pessoas começam a vender as suas ações para colocar em renda fixa. Além disso, com a alta dos juros, há uma maior taxa de desconto quando você vai trazer o valor futuro das ações ao valor presente, né? Então acaba se exigindo um prêmio maior de risco. E com esse prêmio maior de risco, também há aí uma reprecificação desses ativos para baixo, né? Acabam caindo, tá? Então veja que é por isso que as bolsas no Brasil e nos Estados Unidos estão caindo, por conta da expectativa de subida de juros tanto lá quanto aqui. E, além de toda essa questão da inflação, né, ainda tem a questão geopolítica de guerra na Europa, que já vem se arrastando aí já faz alguns meses e parece que tudo isso ainda está muito longe de ter uma solução. E aparentemente as negociações de paz chegaram a um impasse, né? Então o que é um impasse? Elas pararam de progredir por conta aí que nenhuma das partes quer fazer mais nenhuma sessão, não quer ceder mais. E para piorar, essa semana teve o naufrágio de um navio de guerra muito importante da Rússia, né? Que a Ucrânia naufragou. Isso aí acaba piorando toda essa situação de negociação de paz. E ainda, né, como cereja desse bolo, tem a Suécia e a Finlândia que estão cogitando entrar na OTAN. Então veja que as ações do Putin, que inicialmente, né, era para afastar a OTAN, né, quando eles invadiram a Ucrânia, está acabando atraindo ainda mais a OTAN para próximo. E aí ninguém sabe o que pode acontecer se de fato a Suécia e a Finlândia entrarem para a OTAN, se a Rússia teria coragem de atacar esses países que são de maneira bélica, né, muito mais fortes que a Ucrânia. E para piorar, essa semana, um diretor da CIA, né, que como você já sabe, já viu nos filmes, é o órgão de inteligência americano, ele deu uma declaração dizendo que diante de tantos reveses, né, na guerra que a Rússia está recebendo, e esse revés não é só na guerra, né, também econômicos, as sanções, tá? Ele não se surpreenderia se a Rússia utilizasse armas nucleares, né, mas não vai ser uma bulta da arma nuclear, seriam as famosas armas nucleares táticas, né, pequenas, mas só para escalar o nível de violência para poder desescalar, né? Esse é um termo militar. Então, assim, mais um risco que estamos vivendo nesse momento de vermos aí, depois de décadas, o uso de armas nucleares. Então, diante desse cenário complicado, né, de inflação global e guerra,
o que você pode fazer nos seus investimentos, né? Essa é uma pergunta importante. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é relembrar os conceitos. E um dos conceitos que a gente precisa relembrar nesse momento é que os melhores ativos para longo prazo são as ações. Bom, esse gráfico que está na sua tela agora é do livro Stocks for the Long Run, né, do Jeremy Siegel, aqui no Brasil chama Ações para o Longo Prazo. E neste livro ele faz uma série de estudos, mas o principal deles é o que está representado nesse gráfico, onde ele mostra que no longo prazo nada bate a rentabilidade das ações. Então veja que, mesmo que você invista em ouro, o seu retorno real vai ser 0,5%. Se você investir em renda fixa, que são os bonds and bills ali, né, você vai ter um retorno de 2,7% a 3,5% de retorno real. Agora, se você investir em estoques, em ações, a sua expectativa de retorno no longo prazo é de 6,7% real ao ano, né? Lembrando que real é quando você desconta da inflação. E aí você pode falar, não, Rafael, mas você acabou de falar que a bolsa está caindo, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, pode cair ainda mais. Agora você está falando que o melhor que eu posso fazer é investir em ações? E sim, é isso que eu estou te dizendo. Por quê? Primeira coisa, as ações não sobem em linha reta, pessoal. É óbvio que em algum momento vai ter volatilidade, pode até cair mais, mas no longo prazo, e quando a gente fala em longo prazo é 10 anos, 20 anos, até mais do que isso, você vê que não existe nada que seja mais interessante do que ações. Por quê? Porque as ações de boas empresas, elas protegem você da inflação. É só você pensar aí na sua conta de energia elétrica. Ela vem subindo aí sistematicamente nos últimos meses, nos últimos anos, e esse valor está indo para onde? Para as empresas de energia elétrica que estão repassando para você a inflação. Então, quando você investe em boas empresas, você está sim protegido da inflação. Outra coisa importante de se lembrar é que, historicamente, imóveis são proteções naturais contra a inflação no mundo inteiro e contra as guerras também, tá? Porque guerras também são inflacionárias. Então, veja que o cenário de inflação ainda pode piorar muito, tá? Então, você pode se expor ao setor de imóveis, é lógico, diretamente, né, comprando imóvel, fazenda, aquele negócio todo, mas para a maioria das pessoas isso não é possível. Então, você utiliza o mercado financeiro para fazer isso. E como? Você pode fazer isso através de fundos imobiliários de tijolo, caso você queira investir aqui no Brasil, tá? Que são frações de imóveis. Ou você pode utilizar uma corretora fora do país para investir diretamente em REITs, né? Caso você não sabe, são tipo fundos imobiliários de tijolo globais, tá? Tem algumas diferenças que eu explico nesse vídeo, mas são ativos muito interessantes. E caso você queira investir em REITs aqui no Brasil, também é possível através do ETF da B3. Existem dois hoje, que é o ALUG 11 e o URET 11, né? São os dois ETFs que nós temos nesse momento da B3 para investimento em imóveis globais, tá? Então faz muito sentido nesse momento você se expor a imóveis. Outra forma de proteger seus investimentos da inflação e da guerra, né, que como você já sabe tem um impacto na inflação, é ter uma parcela dos seus investimentos em commodities, tá? Pois esses são ativos que sobem muito em momentos como este, né? Commodities normalmente são escassas, elas não podem ser escaladas a sua produção de um dia para o outro. Então, quando a gente tem um choque de demanda ou um choque de oferta, acaba que o preço varia muito e nesse momento nós estamos vendo aí na gasolina, no preço na bomba, quando você vai abastecer seu carro, como o petróleo subiu. Tá? Então, acredito que sim, faça sentido ter commodities na carteira. É lógico que você não vai ter 50% da sua carteira em commodities, mas um pouco faz sentido. E eu, particularmente, tenho preferência pelo setor de petróleo, que eu invisto através da Petrobras, e no setor de commodities agrícolas, que eu invisto através da SLC Agrícola. Tá? Mas existem outras empresas que também faz muito sentido e todas essas estão subindo muito nos últimos meses. Também tem que ter um cuidado com isso, porque a volatilidade é muito grande nesse tipo de ativo. E por último, é importante lembrar que todo mundo deve ter uma parte significativa da sua carteira em ativos dolarizados. Por quê, Rafael? Porque em momentos como esse, onde há uma grande incerteza, grande inflação, cenário de guerra, tudo isso acontecendo, é normal que haja um movimento no mercado global chamado flight quality, né? Ou seja, você voar
para a qualidade. E a qualidade no mundo hoje é investir em dólar, investir nos Estados Unidos. Então, em caso de uma inflação mais aguda no mundo e no Brasil, né, a gente está vendo a inflação apertando, é se esperado que haja uma valorização do dólar perante ao real. E fora isso, né, tem toda a questão de proteção do seu patrimônio em dólar. Quem viveu períodos aí inflacionários mais agudos no Brasil na história sabe a importância de você colocar dólar na carteira. Então, conta aqui nos meus comentários se você está investindo em dólar, se você está colocando commodities na carteira, se você está colocando imóveis na carteira. É importante que você faça isso. Coloca para mim aqui. E caso você ainda não tenha deixado o seu like, deixe o seu like, ele é muito importante para mim, para eu saber se vocês querem Costa News todo domingo às 18 horas. E caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva e ative a notificação, que tem vídeo novo agora 3 vezes por semana, toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.